Tron, a homenagem dessa segunda parte da aula é ao Queen. E é uma banda emblemática não apenas pelo vocalista Fred Mercury, que, puxa vida, todo mundo conhece, e assim, quem gosta de rock and roll assim, conhece a voz do Fred Mercury, é uma figura emblemática no rock and roll, mas também por contar com um guitarrista fora de série, que é considerado um dos melhores do mundo, Brian May. E por que eu fiz uma homenagem ao Queen com essa música, God Save the Queen? Hoje não é mais God Save the Queen, tem que ser God Save the King. Né? Por que eu fiz? Porque, na verdade, o rock and roll nasceu nos Estados Unidos. Nasceu com Chuck Berry, nasceu com Little Richards, tomou uma dimensão com Elvis Presley, uma dimensão, vamos dizer assim, o Elvis Presley trouxe ao rock and roll uma certa rebeldia que até então não se tinha na música. Então o rock and roll nasceu nos Estados Unidos. Mas é inegável que quando surgiram os Beatles e os Rolling Stones, mudou totalmente. Né? A gente teve uma invasão britânica. Né? E as melhores bandas, se a gente for elencar, as grandes bandas de rock and roll, sem sombra de dúvida, são bandas britânicas. Não tem como. Né? Então, depois que surgiu Beatles, depois que veio Rolling Stones, foi uma banda melhor do que a outra. Né? Então, por que eu coloquei God Save the Queen? Para homenagear a Inglaterra e o Queen. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra trouxe as melhores bandas que a gente tem. Né? A música da mais alta qualidade. Então, a homenagem ao rock and roll, a homenagem ao Queen e, logicamente, uma homenagem à Inglaterra por bandas incríveis que surgiram. Aí tem um pouco da... se a gente entender o contexto da Inglaterra, por que será que surgiram tantas bandas icônicas na Inglaterra a partir da década de 60? E há quem diga que foi por conta do pós-guerra. Né? A Inglaterra, embora os aliados tivessem vencido a guerra, a Inglaterra foi destruída. Né? A Alemanha foi destruída, a França foi destruída, mas a Inglaterra foi destruída. Então, na década de 60, os jovens não tinham emprego, não tinha serviço, não tinha emprego, tinha uma crise social muito forte, né, na década de 60, década de 70. E há quem diga que por conta da crise que a Inglaterra viveu, para se recuperar do pós-guerra, surgiram inúmeras bandas jovens que, de alguma forma, tinham um certo sentimento de, não vou chamar de revolta, mas de rebeldia com relação a um sistema que eles não concordavam. Então, a música retratou um pouco essa rebeldia, né, dos jovens da época. E o rock and roll foi uma forma deles mostrarem essa rebeldia. E a Inglaterra, em virtude das suas crises, né, econômicas em função do pós-guerra, possibilitou bandas Queen, Black Sabbath, Motorhead, Sex Pistols, entre outras, muitas outras. Né? Então, nossa homenagem ao Queen. O Queen merece, sem sombra de dúvida, a nossa grande homenagem. Mas voltando a falar sobre os parâmetros cor real e cor aparente, né? Continuando, desculpa, nome? Tá, qual a sua dúvida mesmo? Sol. Se a cor é um parâmetro puramente estético. Na verdade, deixa eu encostar aqui vai começar uma barulheira, deixa eu encostar um pouco. Se ele é um parâmetro puramente estético, é diretamente, mas indiretamente tem outras considerações. Eu ligo a outros parâmetros. Então, repetindo, a pergunta da Sol, se a cor é um parâmetro puramente estético. É e não é. Ele é um parâmetro estético, mas ele é ligado a outros parâmetros. Então, toda vez que nós analisamos qualidade da água, dificilmente nós analisamos um parâmetro só. Então, por exemplo, turbidez tem que ser analisado associado a outros parâmetros, que pode ser cor aparente, pode ser cor real,
pode ser condutividade, pode ser SDT, podem ser outros parâmetros. Então, dificilmente um parâmetro isolado me dá alguma característica. Eu tenho que analisar o conjunto como um todo. Tá? Tudo bem? Bom, então o que acontece? Vamos voltar de novo a falar no parâmetro cor. Deixa eu justificar a origem do parâmetro cor. Bom, então tudo bem. Nós sabemos que a origem, a água, ela pode apresentar cor porque, de alguma forma, comprimento de onda na luz do visível, algum comprimento de onda ele é refletido e aí ele atinge o olho humano, e eu percebo. Em águas naturais, o nosso foco está, sem sombra de dúvida, em nós falarmos a cor em águas naturais. Ixi. Nosso foco... Aqui. O nosso foco está em nós falarmos de cor em águas naturais. O parâmetro cor ele é muito importante não somente em águas naturais, mas ele é importante na indústria alimentícia. Muitas vezes eu avalio a eficiência na produção de certos produtos alimentícios pela cor. Na indústria farmacêutica, a cor é um parâmetro importante. Na indústria de medicamentos, a cor é um parâmetro importante. Na indústria de cosméticos, a cor é um parâmetro importante. Só que nós estamos estudando a cor do ponto de vista de águas naturais. Então, por isso que eu comentei com vocês que existe um comprimento de onda que deve ser estudado e fixado de tal modo que eu consiga entender cor. Por quê? Porque ele tem que ser perceptível ao olho humano. E tem que ser, a cor, ela tem que ser de alguma forma característica de águas naturais. Então não tem sentido, por exemplo, pegar um padrão de cor verde, roxo. Não tem sentido, o roxo não é uma cor característica de águas naturais. Não é predominante. Então não tem sentido. Bom, então o que acontece? Da onde vem a origem do parâmetro cor? Da onde vem? Nós temos, numa bacia hidrográfica, corpos d'água e escoamento superficial direto. Só que a bacia hidrográfica ela tem vegetação. Essa vegetação ela entra em decomposição. Resíduos de plantas são compostos orgânicos, particulados, entram em decomposição e nesse processo de decomposição eles geram compostos solúveis em água. E esses compostos, devido ao escoamento superficial direto, eles são transportados para a água e conferem cor. Portanto, a cor ela tem como origem a presença de moléculas orgânicas que são altamente complexas, as mais diversas possíveis. Essa aqui é uma proposta de uma estrutura química de uma substância úmica. Substância úmica são todos os compostos orgânicos que são resultados da decomposição de matéria vegetal. Compostos solúveis que, carreados da bacia hidrográfica para o corpo d'água, moléculas que apresentam características dessa natureza, com duplas ligações, triplas ligações, compostos fenólicos, anéis benzênicos, são moléculas altamente complexas, e essas moléculas, muitas vezes presentes na fase líquida, lembrando, elas estão dissolvidas, elas estão em estado dissolvido. Estando em estado dissolvido, interagem com a radiação branca, e aí elas têm a capacidade de refletirem a luz num certo comprimento de onda, tal qual a gente enxerga o verde, tal qual a gente enxerga o bege. Essas moléculas recebem onda, luz branca, e refletem num comprimento de onda específico e conferem cor. Então a origem da cor em águas naturais se dá devido à presença dessas substâncias úmicas, e que são compostos os mais diferentes possíveis. Elas podem apresentar mais carbono, menos carbono, mais oxigênio, menos oxigênio. Elas podem apresentar diferentes colorações, desde uma coloração cinza, negra, cor de terra ou um amarelo clarinho. São as cores típicas que nós temos em águas naturais devido à presença de substâncias úmicas. Muitas vezes, essas substâncias úmicas estão presentes em águas, esses compostos orgânicos estão presentes em águas e não conferem cor.
porque elas não refletem onda em nenhum comprimento de onda do visível, consequentemente imperceptível ao olho humano. Ou seja, esses compostos podem estar presentes em águas naturais, mas não conferem cor. Não conferem cor. Então, essas moléculas, devido à sua complexidade, elas são resultado natural da degradação de matéria vegetal e, portanto, é característico de estarem presentes em águas naturais. Algumas em maior concentração, outras em menor concentração. Mas eu preciso quantificar. Quando eu pego, por exemplo, a amostra está por aí? Aquele frasco? Está aí? Deve ter um frasco, não está? Ali, ó. Alguém pega para mim, por favor? Tá no... Essa amostra, por exemplo, ela tem uma cor levemente amarelada. Deixa eu pegar aqui. Ó. Essa amostra, ela tem uma cor levemente amarelada. Ela tem cor. Deixa eu acender a luz agora, que é mais fácil a gente ver. Ela tem cor. E eu quero quantificar essa cor. Agora, como é que eu vou quantificar essa cor? Como é que eu posso fazer? Quando eu medi turbidez, o que eu tive que fazer? Criar um padrão de turbidez, que é a formazina. Ou seja, formazina me equivale a miligrama por litro de sílica, lembrando que 1 miligrama por litro de sílica equivale a 1 unidade de enfilometro de turbidez. Eu crio um padrão de turbidez. Esse padrão é a formazina. Como é que eu vou avaliar a cor? Se essa cor é alta ou se essa cor é baixa? Como é que eu avalio isso? Bom, eu tenho que criar da mesma forma um padrão para a cor. Eu tenho que criar um padrão para a cor. E qual é esse padrão que eu crio para a cor? Esse padrão que eu crio para a cor, o padrão que nós utilizamos, eu já vou explicar qual é o princípio do método. Eu só vou colocar a transparência que fica mais fácil. O meu padrão de cor, isso, é o cloroplatinato de potássio. 1 miligrama por litro de cloroplatinato de potássio, que é um composto sintético, 1 miligrama de cloroplatinato de potássio, 1 miligrama por litro, equivale a 1 unidade de cor. Então, qual que é a unidade, qual o parâmetro que me expressa a cor? 1 unidade de cor, o C. O C significa unidade de cor. E 1 unidade de cor equivale a 1 miligrama de cloroplatinato de potássio por litro. Isso equivale a 1 unidade de cor. Eu preciso criar um padrão para que eu possa quantificar. Qual que é o princípio do método? E aí, deixa eu tentar ser bem didático. Eu vou falar bem pausado para a gente não ter dúvidas. Deixa eu ser bem didático. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma amostra. Vamos pegar uma amostra. Essa amostra eu vou chamar de amostra 1. Ela não tem turbidez. Não tem turbidez. Vamos admitir que seja a turbidez 0. Não existe uma água com turbidez 0. Mas vamos dizer, a turbidez, eu não tenho partículas coloidais. Então eu vou chamar que essa amostra 1, ela tem, vou chamar assim, turbidez desprezível. Eu vou explicar o porquê disso daqui a pouquinho. Desprezível, não tem turbidez, não tem partículas coloidais. Mas ela tem cor. Digamos que ela tenha uma corzinha amarela. Como essa amostra? Ela tem uma cor amarela. Vocês podem perceber que a turbidez é baixa, mas ela tem uma cor amarelinha. Bom, como é que eu vou quantificar a cor? Eu vou fazer incidir nesta amostra
vou pegar o azul. Eu vou incidir uma certa onda eletromagnética e que vai ter uma intensidade I0. Ela vai ter uma intensidade. Eu vou incidir uma onda eletromagnética com intensidade I0. O que eu vou fazer? Eu vou quantificar esta intensidade de radiação eletromagnética ao fazer esta radiação percorrer um certo comprimento, um ΔX. Ela vai percorrer um certo comprimento, que a gente chama de caminho óptico. A radiação vai entrar aqui e vai sair. O que eu estou fazendo? Por que essa radiação eletromagnética ela está sendo atenuada? Por que isso aqui não é igual a I0? Não é igual a I0 porque eu tenho aqui dentro um composto, um composto orgânico, alguma coisa que está me absorvendo essa radiação eletromagnética. Ela vai absorver essa radiação. Então esse I vai ser menor. Isso aqui dá origem à lei de Beer-Lambert. Eu posso escrever o seguinte, deixa eu escrever aqui no cantinho. Eu posso escrever a atenuação dessa intensidade eletromagnética com o comprimento. Ela é função de um certo K, é função da concentração de alguma coisa e é função de X. O que é o C? C é aquilo que está aqui dentro que, de alguma forma, absorve essa radiação eletromagnética. Deve ter algum C, algum composto aqui dentro que me absorve essa radiação. Se não tiver nada aqui dentro, não tem nada. Não tem nada. Então, I tem que ser igual a I0. Mas não, tem alguma coisa que me absorve radiação num certo comprimento de onda. Isso dá origem a esta lei. Se você integrar essa expressão, isso aqui é DI. Opa, aqui é I, não é X. Isso aqui DI sobre I é menos K, C dx. E se você integrar isso aqui, x igual a 0 até L, I0I, você vai ter esta lei. I é igual a I0 elevado a menos K, C, X, ou L, se você quiser. Chama isso aqui de L. O que significa isso? Se eu quantificar esse treco, vou escrever isso aqui de outra forma. Está exponencial, não está? Eu vou fazer I sobre I0. Isso aqui é elevado a menos K, C, opa, aqui L, KC vezes L. Vou tirar o log disso. Eu vou mudar a base. Ao invés de escrever ln, eu vou colocar log. Então isso aqui vai ser log. Eu vou inverter I0 sobre I igual a um certo K' C vezes L. Olha o que eu fiz aqui. Tirei o ln. Então isso aqui é ln de I sobre I0. Igual a menos KC vezes L. Mudei a base. Tiro base E, coloco base 10. E inverto. Log de 0 sobre I igual a K' C vezes L. Esse parâmetro aqui, isso aqui é um meço. Eu tenho equipamentos que nós chamamos de espectrofotômetros. Eu meço I0 e meço I. Quantifico isso. Isso aqui tem nome, chama absorbância. Só que essa absorbância é proporcional a esse C. Se eu conhecer o KL, esse KL', e o L, que é esse comprimento óptico que é padrão, isso aqui varia linearmente com isso. Então eu vou criar um padrão. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma amostra com cor 1. Eu vou criar uma amostra com cor 10. Eu vou criar uma amostra com cor 50. Vou criar amostras com diferentes valores de unidade de cor. Cor 1, 2, 3, 4. Crio padrões. Crio padrões com valor de C.
e quantifico para cada uma delas log de 0 sobre I. Isso aqui tem nome, chama-se absorbância, analiticamente. Absorbância. Isso aqui, analiticamente, tem nome, chama absorbância. Essa relação é linear. E aí eu vou ter uma curva onde eu estou relacionando a absorbância com cor. Vou ter uma reta. Pronto. Esse é o método analítico. Eu vou pegar uma amostra, vou colocar numa cubeta, eu tenho um padrão de cor, vou medir a absorbância num certo comprimento de onda, eu tenho uma curva calibrada, de acordo com o meu valor de absorbância, eu tenho o valor da cor. Isso nós chamamos de cor real. A gente chama de cor real. Por que eu estou chamando de cor real? Esse é o ponto mais importante. Menos a parte analítica, mais o conceito. Por que eu estou chamando de cor real? Ó, essa água tem turbidez? Vamos dizer, não. Eu estou vendo apenas a cor dela, não estou? Essa cor a gente chama de cor real. Por que é cor real? Eu não estou incidindo uma certa energia, uma onda com uma certa intensidade zero? Tenho turbidez aqui? Tenho sólidos? Não. Então, I, que é a atenuação de zero, vai se dar somente pela absorção da radiação por conta de alguma coisa que está aqui dentro dissolvido que recebe esse comprimento de onda, concorda? Mas apenas o que está aqui está na forma dissolvida e que de alguma forma atenua esse comprimento de onda. Tem interferência das partículas coloidais? Tem algum tipo de interferência? Não. Então, esta análise de cor que eu estou mostrando para vocês, onde nós medimos cor sem a interferência das partículas coloidais, partículas em suspensão, essa análise da amostra 1 nós chamamos de cor real ou cor verdadeira. Essa análise de cor é o que importa para a gente. Cor real ou cor verdadeira. Agora, olha só. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar outra amostra. Vamos tirar um pouco a parte matemática. Vamos entender agora o físico. Pega uma outra amostra, uma outra cubeta. A água pode ter cor. Pode ter uma leve cor. Só que agora essa água tem partículas. Mas toda vez eu pego um giz aqui e o giz está ruim. Essa água tem partículas. Agora nós estamos falando de uma amostra 2. Ela tem turbidez. Turbidez não desprezível. Ao falar que nós temos um valor de turbidez e ela é não desprezível, significa dizer o seguinte, ela tem partículas coloidais. Essa amostra aqui. Ela tem cor, mas notadamente ela tem partículas. Posso medir cor? Posso. Como é que eu posso medir cor dessa amostra? Do mesmo jeito. Eu vou lá, incido uma radiação eletromagnética num certo comprimento de onda, 1 e 0, meço um valor de I, e aí se eu tenho I0 e se eu tenho I, eu sei que o meu log de 0 sobre I vai correlacionar com um certo K', um comprimento óptico, um L, tá? E um C aqui.
que vai me corresponder a um certo valor de cor. Então, se eu meço isso e isso, eu vou ter um valor de cor. Só que qual é o nome dessa cor? Não é cor real. Chama-se cor aparente. O que é esta cor aparente? Amostra 2. Essa amostra tem cor aparente. Tem cor aparente. E essa amostra aqui, a amostra 1, não, isso aqui é cor real. Então, ponto importante. A cor real é toda aquela cor que eu meço sem a influência da turbidez. Eu retiro a influência da turbidez. Eu retiro. Como é que eu retiro a influência da turbidez? Eu tenho que tirar estas partículas coloidais, partículas de suspensão da fase líquida. Como é que eu tiro essas partículas? Eu filtro a amostra. Eu centrifugo a amostra. Eu tenho que, de alguma forma, adotar uma técnica analítica, as mais comuns no laboratório. É você filtrar a amostra, ou você centrifugar a amostra, você tira essas partículas, e na hora que você tira essas partículas, você consegue medir a cor real ou verdadeira. Na literatura, nomenclatura, a gente muitas vezes encontra cor real ou cor verdadeira. São sinônimos, é a mesma coisa. O que eu entendo por cor real ou cor verdadeira? É a cor que eu meço na hora em que eu tiro a influência de todas as partículas coloidais presentes na fase líquida. Ou seja, eu estou quantificando a cor que é devido à presença de compostos orgânicos dissolvidos que de alguma forma interagem com certo comprimento de onda e refletem para o olho humano. Isso é cor real ou cor verdadeira. Agora, se eu pego a minha amostra em estado bruto, tal qual ela está, não faço nada, não filtro, não centrifugo nada, a minha amostra bruta, em estado bruto, tal qual eu conheço, se porventura eu medir a cor, essa cor é chamada de cor aparente. Alguém ia me perguntar alguma coisa? Isso. Se fosse o seu nome? Gabriel. Você coloca uma onda eletromagnética pra gente estar, né? Que eles fizeram. Que tipo de onda pode ser? Porque se você colocar duas cores diferentes, imagina que o resultado seria diferente. Tá, então, que onda eletromagnética é essa? É a onda eletromagnética que, na cor do amarelo, da solução de cloroplatinato de potássio, eu tenho a máxima absorção de luz. Ou seja, o que normalmente a gente faz, o que se faz é o seguinte: você produz uma amostra com o meu padrão, com o nosso padrão de cor, cloroplatinato de potássio. Eu levanto o espectro de absorção de luz. E aí eu calculo a absorbância para uma série de comprimentos de ondas. Aquele comprimento de onda onde eu tenho a máxima absorção de luz é onde eu vou conseguir a máxima precisão. Aí eu seleciono aquele comprimento de onda. O comprimento de onda para análise de cor é na faixa dos, se não me falha a memória, 800 e poucos nanômetros. Então, ele é um comprimento fixado. Ele é fixado. Se não me falha a memória, é 800 e poucos nanômetros. Lógico que ele tem que ter associação com absorção de luz na cor do visível, senão não tem sentido. Porque eu tenho que medir, no meu padrão de cor, a minha referência é uma coloração, isso aqui são os meus padrões de cor amarelo, é a solução de cloroplatinato de potássio. Tá joia? Definir... Peraí, calma, muita calma nessa hora. Entenderam a diferença entre cor real e cor aparente? A cor real, por acaso, ela está associada à turbidez? Ela se relaciona à turbidez? Cor real? Não. E a cor aparente? Sim. Por que a cor para a gente é um parâmetro relevante? Porque é um parâmetro de ordem de questionamento estético. Padrão de cor. Vamos falar um pouco de padrão de cor. Posso apagar? Posso? Vamos falar de padrão de cor. Um padrão que é relevante. Cor é padrão de potabilidade. Mas aqui nós vamos discutir algumas questões. Valores de referência.
cor é padrão de potabilidade. Potabilidade. No sistema de distribuição, o padrão de cor tem que ser menor do que 15 UC. Aí você vai dizer, poxa, mas 15 UC não é alto. Então, o que acontece? Por isso que nós temos que diferenciar o que é cor aparente e o que é cor real. Por que muitas vezes os padrões de potabilidade, por exemplo, turbidez, o padrão de potabilidade de turbidez no sistema de distribuição, recomenda-se, o padrão de potabilidade é a turbidez menor do que 5. E na saída da estação de tratamento de água, normalmente considera-se como adequado uma turbidez menor do que 1. Por que no sistema de distribuição eu permito valores de turbidez maiores? Isso porque está associado, muitas vezes, a uma certa ineficiência na operação do meu sistema de distribuição de água. Vocês vão ver no quarto ano, vocês vão ter lá uma disciplina de saneamento, onde vocês vão aprender as características, as partes constitutivas de um sistema de abastecimento de água. Nem sempre a qualidade de água tratada que eu saio da estação, nem sempre eu consigo manter no sistema de distribuição. Porque no sistema de distribuição a água sai da estação de tratamento de água, vai para reservatórios de distribuição. Dos reservatórios de distribuição, ela segue para um sistema de distribuição de água que tem que ser operado de forma conveniente e adequada, de tal forma que eu consiga garantir valores reduzidos de cor e turbidez. Mas nem sempre a operação do meu sistema de distribuição é adequado. Então, como padrão de potabilidade, permite-se valores de turbidez menores, até menores do que 5, e cor menor do que 15. O que faz uma companhia de saneamento? Quando vocês forem olhar os padrões de potabilidade, vocês têm, na nossa legislação, vocês vão observar, que exige-se, conforme o número de pessoas atendidas, o número de ligações, número de pessoas atendidas, eu tenho que coletar amostras ao longo do meu sistema de distribuição. E ao coletar essas amostras, eu tenho que medir cor, tenho que medir turbidez, tenho que medir pH, tenho que fazer uma série de análises ao longo do meu sistema de distribuição. E o número de amostras é função da população abastecida. Isso faz parte da operação do sistema de distribuição de água. Então, rotineiramente, no caso em São Paulo, cidade de São Paulo, a Sabesp, ela tem uma equipe que coleta amostras ao longo do meu sistema de distribuição de água. Ele vai coletando amostras no meu sistema, um certo número de amostras diárias. E eles analisam a qualidade da água em diferentes pontos do sistema, para garantir que os padrões de potabilidade sejam respeitados. No sistema de distribuição, coleta-se a amostra, e eu tenho que garantir que a turbidez seja menor do que 5 e a cor menor do que 15. Eu filtro a amostra? Não. Que cor que é essa? Cor real ou cor aparente? Cor aparente. Então, como eu não modifiquei a amostra, ela é uma amostra intacta, ou seja, eu não submeti a nenhum tipo de separação de sólidos, esse padrão de cor é cor aparente. Aparente. Isso é cor aparente. E está associado a uma característica estética da água. Por sua vez, se eu pego essa amostra e eu filtro, eu tiro a influência das partículas coloidais, que cor que é essa? É cor real. Qual que é um valor importante para a gente na estação de tratamento de água? Qual dos parâmetros é mais relevante? Cor aparente ou cor real? Cor real. A cor aparente, ela sofre influência da turbidez. Se a turbidez é alta, a cor aparente vai ser alta, mas ela não me diz nada. A dificuldade que eu tenho no tratamento de águas de abastecimento não é remover cor aparente, porque se eu removo turbidez, eu removo cor aparente. A dificuldade está em remover cor real, porque são compostos orgânicos dissolvidos. Querem ver? Vamos mostrar mais um vídeo. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Eu vou mostrar um vídeo é uma estação de tratamento de água que abastece Florianópolis, é operada pela Casan.
ela abastece a grande Florianópolis, abastece São José, Palhoça. É uma estação de tratamento de água de 3 metros cúbicos por segundo. Ela tem 2 captações de água. Eu vou falar um pouquinho antes de mostrar o vídeo. Ela tem 2 captações de água. Uma chama captação Pilões e a outra captação no Rio Cubatão. São 2 captações diferentes. Um é manancial superficial, cota mais baixa. O outro manancial é um manancial de serra, manancial mais protegido. Olha a diferença das águas. Água bruta, Pilões. Água bruta, Cubatão. São os 2 mananciais. Eu recebo as 2 águas brutas. Água bruta, Pilões. Turbidez baixíssima, mas tem cor. Cor real, ela é levemente amarela. Água bruta do Rio Cubatão. A cor real é muito baixa, mas tem turbidez. A turbidez é mais alta. Então, comparando as 2 águas brutas, Pilões, turbidez baixa, cor real alta. Cubatão, a cor real é muito baixa, a turbidez é um pouco mais alta. O que é difícil remover? Esta cor real, que está associada à presença de moléculas orgânicas dissolvidas, ela é de mais difícil remoção. Ela requer maiores cuidados na operação da ETA. Por isso que, para nós, o importante não é cor aparente, é cor real. Como é que eu consigo medir a cor real dessa amostra? Consigo medir? Deixa eu passar de novo o vídeo. Consigo medir? Consigo. Não tem problema nenhum. Só que eu tenho que pegar esta amostra, ou filtrar uma alíquota, centrifugar, tirar os sólidos em suspensão, tirar as partículas coloidais e medir cor. Tá certo? Perceberam? Então, essencialmente, turbidez e cor são parâmetros que estão associados a características estéticas da água. Vamos fazer algumas perguntas para a gente poder ir juntando as pontas. Se a turbidez é alta, tem algum impacto na condutividade? Turbidez aumenta, a condutividade de uma amostra aumenta? Peraí. Turbidez aumenta, a condutividade aumenta? Vou metralhar todo mundo. Não. Vamos pensar. A condutividade, o que é mesmo? É devido à presença de compostos dissolvidos que estejam na forma iônica. Compostos dissolvidos, iônicos, que têm capacidade de conduzir corrente elétrica. A turbidez, então, elas estão na faixa do quem? Do dissolvido. A turbidez é uma resposta que está associada à capacidade de uma amostra de dispersar a luz. Quem dispersa a luz? Compostos dissolvidos? Não. Compostos que estão na faixa do coloidal, do suspensão. Então, condutividade tem alguma essência com turbidez? Não. Eu posso ter uma amostra com turbidez 1000 e condutividade muito baixa. Como eu posso ter uma amostra com condutividade muito alta e turbidez baixíssima. Então, em tese, elas não se conversam. Não tem nada a ver. Uma amostra com turbidez alta conversa com cor aparente? Como eu não retirei sólidos, os sólidos estão na amostra. Quando eu meço cor, é cor aparente. Então, se a turbidez aumenta, será que a cor aparente aumenta? Aumenta. Sim. E, na verdade, de fato, tem uma relação.
Deve ter uma relação. Olha aqui. Ixi. Tudo bem, dá para. Bem, deixa assim mesmo. Coloquei na outra forma de apresentação. Então, a cor está associada com turbidez? Sim. Olha esse gráfico. Turbidez no eixo dos X. Cor no eixo do Y. Turbidez aumenta. Cor aumenta. Que cor que é essa? Real ou cor aparente? Cor aparente. Outro gráfico. Esses dados são dados reais. Turbidez no eixo do X. Cor no eixo dos Y. Turbidez aumenta. A cor aumenta. Que cor que é essa? Cor aparente. Então é importante a gente saber diferenciar o que é cor real do que é cor aparente. Portanto, não. Aqui atrás. Cor real. A cor real está associado, portanto, para a gente poder deixar isso bem direitinho, a cor real está associado à presença de compostos dissolvidos. Compostos dissolvidos que interagem com radiação eletromagnética na faixa do visível, sensível ao olho humano, característico do meu padrão de cor. Ela vai interferir na absorção de luz e vai causar o que a gente chama de cor. Cor real está associado à presença de compostos dissolvidos e sem a influência da turbidez. Aí a cor aparente? Não, a cor aparente é a cor da amostra no seu estado bruto, levando em consideração a presença da turbidez. Como é que eu meço cor? Muito fácil. Eu posso medir cor da mesma forma que eu meço cor, que eu meço turbidez, posso medir cor em colorímetros de bancada, que na verdade é um espectrofotômetro, é um equipamento que me mede a absorção de luz em amostras. Eu tenho colorímetros de bancada. Toda estação de tratamento de água tem colorímetros, me permitem medir cor, porque é um padrão de operação em estações de tratamento de água. Muitas vezes eu preciso medir cor como um padrão de lançamento de efluentes industriais. Eu tenho que remover cor. Certos efluentes industriais têm cor alta e eu preciso remover. Indústria têxtil, por exemplo, tem cor. Eu tenho que remover, mas eu tenho que quantificar. Então eu preciso quantificar a cor. Então muitas vezes o parâmetro cor é um parâmetro relevante para certos efluentes industriais. É importante na operação de estações de tratamento de água. Então é natural que estações de tratamento de água tenham colorímetros de bancada. Posso medir equipamentos de bancada. Posso medir equipamentos de campo, da mesma forma que turbidez. São medidas espectrofotométricas. Envolvem quantificação de absorção de luz ou transmissão de luz, como vocês queiram, tanto faz. Então eu posso medir, eu tenho equipamentos de bancada, tenho equipamentos de campo e também tenho colorímetros, também tenho equipamentos, embora eu não tenha mostrado aqui, mas existem equipamentos que medem cor também online. Eu também consigo medir cor mediante amostradores online. Então eu consigo ter, em estações de tratamento de água mais sofisticadas, eu tenho análise de cor, se eu quiser, eu posso ter esses parâmetros medidos de tempos em tempos, de minuto a minuto. E aí eu tenho meus padrões de cor. É importante que eu quantifique, diferencie o que é cor real e o que é cor aparente. Eu tenho que saber o que é um e o que é o outro. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte: se eu tenho uma amostra, aquela água lá tem uma cor muito alta. A primeira pergunta que a gente tem que fazer: que cor? Real ou cor real ou cor aparente? Porque muitas vezes as pessoas elas se equivocam. Elas acham que a amostra tem cor alta, mas é cor aparente. E aí a cor aparente é fácil você remover, porque se você remove turbidez, você remove cor aparente. O difícil é a remoção de cor real. Então as pessoas não sabem dizer se é cor real ou se é cor aparente. Que cor que é? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Mas como é que você sabe se é cor real ou é cor aparente? Depende do método analítico.
Oi. Pode. Desculpa, seu nome? Daniel. Daniel fez a seguinte pergunta. Mas a água lá do Rio Negro, eu posso ingerir? A água com cor? Pode. Vamos supor que você está lá, você tem um corpo d'água que você sabe que ele é relativamente protegido, mas a água tem cor. Qual é o problema da cor? É estético. Essencialmente ele é estético. Não, mas eu sei que a bacia hidrográfica é protegida. Posso beber essa água? Posso. Sabendo que o manancial é protegido. Ele é livre de influências antrópicas. Mas você sabe que a cor está associada muito mais a uma questão de ordem estética. Percebe? Lógico que isso tem que ser analisado outras questões, mas essencialmente a cor está associada a uma questão de ordem estética. Oi. Professor, você estava escrito na definição de cor real, né, que são compostos orgânicos dissolvidos. Mas tem algumas regiões que, tipo, o rio também, sei lá, tem uns íons dissolvidos, por exemplo, de cobre, assim, no Mato Grosso tem bastante rio, que é bem azulado, um azul turquesa. Então, tem outra definição ou também se engloba nesse cor real? Não, se você tiver alguma coisa que esteja dissolvida e que porventura cause cor, é cor real. Alguma coisa dissolvida que cause cor é cor real. Tá? É cor real. Tá? Por exemplo, você falou do cobre. Eu posso pegar, por exemplo, sulfato de cobre, colocar um pouquinho na água, vai dar uma cor azul. Tem cor. Tem cor. Que cor? Real. Porque é devido à presença de compostos dissolvidos. Mas veja, por que esse não é o nosso padrão de cor? Porque não é o comum. O comum qual que é? É uma coloração levemente amarela porque é sensível ao olho humano, porque é característico de águas naturais. Mas a água é azul, mas não é comum. Entendeu? Mas posso quantificar? Pode, mas aí você tem que criar um padrão de cor para este comprimento de onda. Mas veja que vai ser específico para o seu caso particular. Tá? Joia? Tudo bem? Como é que eu faço análise de cor? Turma, é facílimo. Vamos ver. É facílimo. Deixa eu tirar daqui. Aqui agora eu deixei aqui. Material de aula. Vídeos. Lembrando, turma. Lembrando. Lembrando, esses vídeos estão à disposição no canal. Então, não deixem depois, eu vou colocar esses links lá no Moodle de novo, não deixem de assistir com mais calma. Aqui eu vou pegando os pedaços principais e vou colocando. Embora essa análise de cor ela é rápida, então eu posso soltar o vídeo inteiro. Deixa eu soltar e o Fábio vai falar com vocês. Sem a presença de nenhuma partícula na suspensão. Se eu tenho a amostra com cor real e quiser determinar na sua cor aparente, eu preciso proceder a uma separação de uma fundação no limite de 0,45 micrômetros. Assim, eu removo essa interferência dessas partículas e consigo proceder à determinação da cor. Tudo bem? O método analítico é um método relativamente simples. Então, vai ser uma colorimetria. Uma colorimetria específica da medição de cor. Nesse dia, com todos os demais equipamentos que eu coloco, ele necessita ser devidamente calibrado. Nós temos aqui alguns padrões de cor. Nós temos aqui Então, esses padrões de cor são aquelas soluções de cloroplatinato de potássio que eu produzo.
Então eu tenho soluções onde eu conheço o que é cor 5, cor 10, cor 50, eu tenho padrões. Esses padrões eu utilizo para calibrar esse equipamento. Por que eu preciso calibrar? Porque eu preciso passar uma certa luz, comprimento de onda na amostra, eu meço I0, meço I, e aí I0 e I, se eu tenho essa relação, eu construo uma relação com a cor da minha amostra. E eu calibro o meu equipamento. Tá certo? Então, todo equipamento, ele precisa ser devidamente calibrado com algum padrão. É potássio, não é cobalto, potássio. Não é cobalto, é potássio. Potássio. A gente troca. É água potável, tiramos a água da ETA. Acabou. Perceberam como é simples? Agora dá uma olhada. Essa amostra aqui. Não? Quarenta e um. Perceberam? Ou seja, o que acontece? Deixa eu subir aqui e aí a gente consegue. Deixa eu. Posso. Eita. Fechei aqui. Preciso agora. Mas também eu posso desligar aqui. Já posso. Não desliga. Foi. Pronto. Então, o que acontece?
Falando dos meus parâmetros, vamos dar um fecho. Tem mais uns 10 minutinhos para a gente poder dar um fecho nisso. Quando eu meço turbidez, o que eu estou fazendo? Indiretamente, medindo a concentração de partículas que estejam na faixa do coloidal e o suspensão. Turbidez, portanto, o que é? Ele é dispersão de luz. Capacidade que o sistema coloidal tem de interagir com radiação eletromagnética dispersando luz. Eu disperso luz. Quanto maior for a dispersão de luz, maior é a turbidez. Então, em linhas gerais, a turbidez, ela inverte. A turbidez trabalha nesta faixa. A turbidez está aqui. A turbidez está aqui. Vou pegar o amarelo. Cor. Quando eu meço cor real, ela está associado à presença de partículas coloidais, partículas de suspensão, cor real? Não. A cor real está associado aonde? Aqui. Cor real. Cor real está aqui. Ou seja, isso aqui é uma amostra que tem turbidez muito baixa, muito poucas partículas coloidais presentes na solução, só que ela tem cor. É uma cor levemente amarela. É cor real. Pego uma amostra, não faço nenhum tipo de manipulação. Ela tem turbidez. Quando eu meço cor com a presença da turbidez, eu estou medindo que cor? Cor aparente. E a cor aparente, a cor aparente, ela está levando em consideração a influência da turbidez. A cor aparente está aqui. Aparente. Cor aparente está aqui. Mas pode acontecer, e aí vamos falar alguns casos. Eu tenho uma água com turbidez baixa. Ela pode ter, se a água tiver, por exemplo, turbidez de 0,1, é um valor de turbidez baixo. É menor do que o padrão de potabilidade. Turbidez de 0,1 é uma água muito boa. Ela pode ter cor? Uma água com turbidez baixa pode ter cor? Que cor que é essa? Aparente ou real? É cor real. Se a turbidez é baixa, e eu falar, puxa, a turbidez é baixa, 0,1, mas ela tem cor, que cor que é essa? É cor real. Por que cor real? Porque ela não tem influência da turbidez. A turbidez é baixa. Se a turbidez é 0,1, a turbidez é baixa. Se essa água tiver cor, que água que é essa? Que cor que é essa? É cor real. Percebe? Sacaram? Entenderam? A turbidez é baixa, mas tem cor. Vamos supor que você diga, não, a análise está correta. Alguém diz, a turbidez é 0,1, mas ela tem cor, 40 unidades de cor. Ela tem cor. Eu medi cor. Que cor que é essa? Cor real. Eu tenho uma água com turbidez de 200. Pode ter cor real alta? Cor real. Eu tenho uma água com turbidez de 200. Eu peguei a água, fui lá e medi turbidez. Deu 200. Agora eu pergunto, não, eu quero saber qual é a cor real desta água. O que você tem que fazer para saber a cor real desta água? Eu pego essa amostra, tem cor, não tem? Cor real. Aí eu jogo um monte de argila aqui dentro. Se eu jogo um monte de silt de argila, o que eu estou aumentando? A turbidez. Mas concorda que a água continua tendo cor real? Continua.
E como é que eu quantifico a cor real? O que eu tenho que fazer? Tenho que tirar todos os sólidos. Como é que eu posso tirar os sólidos? Filtro a amostra, centrifugo a amostra. Então, uma água que tem turbidez de 200 pode ter cor real alta? Pode? Pode? Pode. A turbidez é alta. Pode ter cor real alta? Pode. Pode. Lógico que pode. Agora, eu tenho uma cor, eu tenho uma água com turbidez de 200. E aí alguém mede a cor aparente, e diz que a cor aparente é 5. Tem sentido? Turbidez é alta e a cor aparente é baixa. Tem sentido? Por que não tem sentido? Porque a cor aparente eu sempre meço com a amostra no seu estado bruto, ou seja, com a influência da turbidez. Se a turbidez é alta, o que me diz a lógica é que, se a turbidez é alta, a cor aparente tem que ser alta também. Então eu não posso ter uma amostra com turbidez de 200 e cor aparente de 5. Não tem sentido. Cor aparente. Concorda? Sacaram? Outra pergunta. Água, por exemplo, não sei que água. Não sei. A água tem cor real de 20 e cor aparente de 20. Pode acontecer isso? Vocês lembram de... Deixa eu contar um caso para vocês. Quando eu entrei aqui na Poli, em 1984, tinha um cara que era muito famoso na Poli, chamado Sussumo. Sussumo era doidão de tudo. Ele era maluco. Ele fazia elétrica. Não é que ele era maluco porque ele fazia elétrica, pelo amor de Deus, não é nenhuma associação. Mas ele era um aluno que fazia elétrica, ele era muito inteligente, ele era um gênio. Ele era um cara brilhante. Um japonês, né? Fazia elétrica, ele era um cara brilhante. Só que ele tinha alguma fixação com guerra. Ele tinha alguma fixação com guerra. Ele entrava, por exemplo, no prédio, no ônibus, e aí ele simulava que ele estava num conflito. Então ele jogava granada, ele se jogava no chão. O pessoal, nossa, meu, que cara maluco, velho. Aí ele se levantava como se nada tivesse acontecido. Sentava. Ele tinha uma fixação com guerra. A gente não sabe, né? Cada um tem uma cabeça, né? Então, por isso que quando eu brinco, né, de estar metralhando assim, porque eu me lembro sempre do Sussumo, né? Porque ele era malucão de tudo. Mas era um amor de pessoa. Mas ele tinha uma fixação com guerra, que era uma coisa incrível. Ele é um cara quase antológico na pós. Se vocês pegarem o pessoal dos velhos tempos, tem um cara, um Sussumo, um Sussumo, nossa senhora, todo mundo vai lembrar dele. Mas ele fazia elétrica, ele tinha uma fixação por guerra. Eu brinco com vocês assim, de metralhar para incentivar vocês a estudarem e aprenderem. Mas vamos lá, posso ter... não, vou metralhar vocês na prova. Já me metralhou tantas vezes aqui, eu não sabia nem onde é que eu estava mais aqui. Mas vamos lá, posso ter uma amostra com cor de 20, cor aparente de 20, cor real de 20? Veja, a minha pergunta é, posso ter por hora? Isso é razoável? Posso ter. Agora, em que condições? Oi? Não. Veja, eu peguei a amostra, medi cor real, 20. Peguei a amostra, medi cor aparente, 20. Aí você olha assim e fala, nossa, não tem nada errado? Não tem. Pode acontecer. Pode. Qual é a condição para isso acontecer? Pego essa amostra. Quanto vale a turbidez dela? Baixíssima. Meço a cor. Não fiz nada com a amostra. Não fiz nada. Vou lá e meço a cor, 20. Pego a amostra, filtro, centrifugo. Vai mudar alguma coisa? Nada. Não tem partícula nenhuma aqui, muito pouquinho. Vai mudar alguma coisa? Não. Aí eu vou fazer a análise do filtrado. Mas o filtrado não vai ser não vai ter praticamente as mesmas características da amostra sem filtrar? Vai, porque não tem turbidez, ela é muito baixa. Então a cor real pode ser igual à cor aparente, mas em que condições?
quando a turbidez for irrelevante, for muito baixa. Então pode ter. Pode ter. Percebeu? Ela pode ter. Tá certo? Por isso que ao longo do curso, a gente vai falando para vocês que, lógico, a gente começou falando de pH. pH é uma capacidade da amostra, na verdade é a concentração molar de íons H+, expresso em logaritmo, pH. Mas o pH sozinho não me diz muita coisa. O pH é uma variável importante em processos, operação dieta, processos biológicos, padrão de qualidade de corpos d'água, padrão de emissão. pH é importante, mas o pH não me diz tudo. Mas eu preciso quantificar. A água tem sais dissolvidos. Eu posso quantificar por condutividade, grosseiramente. A água, eu posso quantificar esses sais por sólidos dissolvidos totais. A água tem características estéticas que eu posso quantificar pelo parâmetro cor real, cor aparente, turbidez. Agora, ao longo do curso, a gente tem que começar a entender como um parâmetro conversa com o outro. Uma água com pH 2 ou uma água com pH 10 vai ter alguma influência em turbidez? Não. Vai ter alguma influência em cor? Não. Não. Percebe? Quer dizer, na verdade tem, mas aí são casos particulares, né? Águas naturais não. Eu pego uma água natural, abaixo o pH para 2, abaixo o pH para 10, vai mudar a cor? Aparentemente não. Não vai. Não vai. Condutividade. Se, por exemplo, eu removo cor aparente, vai mudar a condutividade? Muda a concentração de sólidos dissolvidos totais? Se eu removo cor aparente, estou removendo quem? Turbidez. Estou removendo sólidos que estejam na face coloidal, suspensão. Vou trabalhar no dissolvido? Não, não vou. Não vou. Cor normal que nós temos em águas de abastecimento, devido à presença de compostos orgânicos dissolvidos. Cor real. Removo cor real. Eu vou trabalhar no parâmetro condutividade? Vou mudar a condutividade? A condutividade está associada à presença de compostos iônicos. Essas moléculas que causam cor podem ter características iônicas, mas as concentrações são muito pequenas. Vai mudar, essencialmente muda a cor, muda a condutividade de forma significativa? Não. Então agora a gente começa a ter que entender como que os parâmetros conversam uns com os outros. E aí a gente vai começando a dar o fecho em parâmetros de qualidade. Perceberam? Sacaram? Pessoal, dúvidas? Bom, a gente deveria, na verdade, fazer alguns exercícios de pH, SDT e condutividade. Mas o que eu vou fazer? Na semana que vem, nós vamos falar sobre série de sólidos. Nós falamos sobre SDT na semana passada. Só que agora a ideia da semana que vem é a gente fechar a série de sólidos. Aí a gente entender todos os sólidos que nós temos presentes em amostras. Isso é muito importante para a gente fecha a série de sólidos. E aí nós vamos ter, não na semana que vem, na outra semana, uma aula devotada só a exercícios. E aí nós vamos fazer alguns exercícios aí de tudo. pH, condutividade, SDT, série de sólidos. Nós vamos fazer pequenos exercícios mostrando a aplicação de cada um desses parâmetros. Então nós vamos deixar para fazer isso, não na semana que vem, na outra. Mas para isso, a gente precisa fechar a série de sólidos, semana que vem. Pode ser que a gente faça alguns pequenos cálculos, e aí nós fechamos com um conjunto de exercícios na outra semana, tá bom? Pessoal, lembrando, vou deixar o link desses vídeos no Moodle. Amanhã essas aulas gravadas, a 3 e a 4 hoje, né? Vão para o canal, a playlist lá no YouTube. Então, está lá à disposição para vocês reassistirem. Também vou deixar lá. E eu vou deixar alguns outros links que sejam interessantes, mas mais devotados à parte analítica. Como é que a gente analisa, como é que funciona um turbidímetro e um colorímetro. Eu vou deixar para vocês da mesma forma que eu deixei para pH e condutividade. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Até a próxima segunda-feira. Tá bom?
E não esqueçam de escutar boas músicas. Boas músicas. Bom e velho rock and roll.